estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão presentes aqui, um número bem pequeno, mas como diz as Escrituras, não é um número, mas Deus procura fé, né? Jesus disse em São Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Vamos ler as nossas Bíblias. São Mateus, capítulo 24, verso 36. Deus abençoe os irmãos aí no Capão da Porteira, que também estão nos acompanhando. Ontem nós tivemos culto ali na casa do irmão Giovanni, irmã Jaqueline, irmã Mariana e a sua filhinha Amanda, né? Tivemos a Santa Ceia. Deus abençoe vocês aí. Verso 36 de São Mateus 24. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oremos. Pai Celestial, ajuda-nos a estar percebidos, Senhor, das coisas que estão acontecendo neste dia, nesta hora. Dê-nos graça para estarmos despertos, para estarmos, ó Deus, com os olhos abertos nesta hora do fim. Enquanto lemos a sua palavra, sabemos que ela é viva, sabemos que ela é a verdade, Senhor. Abençoa teus filhos aqui presentes. E, Senhor, ajuda os teus filhos também que trabalham também à noite. Dê a graça e a bênção para eles, ó Deus. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Abençoa os nossos irmãos através da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. O versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e hoje levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Foi o primeiro grande acontecimento que a humanidade jamais viu. Foi o dilúvio. Uma destruição total do ser vivente, não só do homem, mas de animais. Aí nós vemos o que é que o pecado traz: destruição, morte, mentira. Pode sentar, vocês. Mentiras, cobiças. É que o pecado traz. Aí no fim vem a colheita. Deus tratou apenas com o homem nos dias de Noé. Deus tratou unicamente com Noé. E Noé com seus filhos. Você pode ver que o povo não perceberam, não deram falta. Noé estava dentro da arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio, até que eles estavam se afogando. Eles lembraram. O dilúvio era o juízo.
lembrar naquela hora, dentro do juízo. Foram orar, foram fazer vigílias, foram cantar, foram clamar a Deus, mas é tarde. Tem uma hora que é tarde demais. Tem hora que não adianta mais. É igual o centurião. Ele furou o lado de Jesus e depois ele foi confessar que Jesus era filho de Deus, que ele era um homem bom. O irmão Brana disse que ele se arrependeu tarde demais. Na hora que estavam chicoteando Jesus, ele deveria se levantar naquela hora, não furar o seu lado e depois se arrepender. Já era tarde. Ele já tinha assinado a sua sentença. E ele não percebeu, até que ele furou o lado de Jesus. E assim é que acontece com muita gente, né? Eles não percebem, até que blasfemam, até que negam. Eles não perceberam, acharam que o homem estava louco, até que veio o juízo. Mas já era tarde. Quem ia parar o juízo de Deus? Quem ia aplacar a ira de Deus? Ninguém. Noé estava na arca, estava guardado. Hoje nós temos que estar guardados, nós temos que estar na arca da palavra, em Cristo, na mensagem do dia, na mensagem da hora. Eu quero ler aqui, na mensagem Shalom, parágrafo 188. Bem, eles disseram: estas são palavras duras, quem pode compreendê-la? Nós sabemos que tu és simplesmente um homem. Nós comemos contigo, nós dormimos contigo, estamos nos campos contigo, estamos perto das águas contigo. Bem, tu és simplesmente um homem e diz que o Filho do Homem subirá para onde ele veio. Estava olhando o homem, Jesus. Era só um homem. Ele comia com eles, pescava com eles, ia na igreja com eles, trabalhou fazendo móveis, foi um menino, foi um jovem, e eles não perceberam que era o Messias, que era o Filho de Deus. As pessoas percebem depois que morrem. Aí ele diz: fulano era bom. Aí começa lembrando, somente lembra das coisas boas dele. De repente foi o pior ordinário que já existiu na terra. Mas aí quando morre, aí todo mundo só lembra das coisas boas. Ninguém lembra das coisas ruins. Mesma coisa um homem bom. Agora, Jesus estava com eles, comia com eles, assistia o culto com eles na sinagoga, e eles não perceberam. Agora, nós não vivemos mais naquele tempo. Aquele tempo serviu de exemplo para nós. Que decisão nós tomaríamos se nós vivêssemos naquele tempo? Pararia para ouvir o mestre, ou nós íamos ouvir os sacerdotes? O que nós íamos fazer? A decisão que nós fazemos hoje
é a mesma que nós íamos fazer lá atrás. É a mesma decisão. Olha, eles disseram: tu és simplesmente um homem e diz que o Filho do Homem subirá para onde ele veio? O que tu dirás? Essas são palavras duras, vê? Eles não conheciam o compasso. É igual o irmão Jonathan e o irmão Moacir toca. Eu escuto, mas eu não conheço música. Quem vai dizer que eles estão tocando bem ou ruim é um professor. É um que conhece a sintonia. É um que conhece o compasso. É um que conhece a música. Eu não conheço. Então eu fico escutando. Quem não conhece só ouve. Agora, veja que a mulher samaritana, ela conhecia o compasso da música. Aquele sacerdote não conhecia aquela música que veio do céu, chamada Jesus Cristo. Mas a samaritana conheceu. Ela disse: eu vejo que tu és profeta. O Anai disse: tu tens demônio. Tu é nascido em pecado. Ela disse: tu és profeta. Pedro disse: tu és o Filho de Deus. Ele disse: não foi carne e sangue quem te revelou. Veja bem, os apóstolos começaram a entrar no compasso da música, da escritura daquele dia. Você tem que conhecer o compasso da música, da escritura do seu dia. Jesus mandou que eles batizassem o povo e ensinassem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma música. Agora, para tocar tinha que ser o Pedro. Só o Pedro sabia que Pai, Filho e Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Então Jesus aqui, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Tinha que comer a sua carne. Agora, quem não conhecia a música, disse: mas esse homem é vampiro, está nos chamando para comer a carne dele. Vamos embora. Deixar a congregação de Jesus como essa aqui. Vamos embora! Esse homem é canibal. Tem o espírito da Etiópia, das selvas ali da África. Come gente. É que eles não conheciam o compasso das Escrituras. Eles podiam citar Isaías 9,6, 7,14, Salmo 22, Gênesis 3, verso 15. Eles podiam citar Deuteronômio 15, 18. Podia citar, mas não conhecia. É como eu posso ler Caderno da Música, posso olhar aqueles desenhos, mas não sei tocar. Então eles acabaram crucificando o Senhor da Glória, porque São Paulo disse: se eles tivessem conhecido, eles não crucificariam o Senhor da Glória. Ali estava Jesus, lá atrás, mas ele prometeu no dia de Pentecostes que ele estaria neles. Aí você tinha que achar Jesus de novo. Não era somente mais um homem chamado Jesus. Ele estava em todos.
Aí você tem que conhecer a música, você tem que conhecer a palavra, você tem que ser espiritual. Você vê que aqueles sacerdotes disseram, quando viram o paralítico, o coxo da Porta Formosa, gritando dentro da igreja, louvando, eles disseram, mas esses homens andaram com aquele Jesus lá, estão fazendo a mesma coisa. Eles andaram com ele. Mas hoje tem que viver a mesma vida de Jesus. Aí você tem que viver também a mesma vida. Eles falam igual ele. Não tinha nada desafinado. E a gente olha para a gente assim, e a gente vê quão falho a gente é. Né? São Pedro disse, se com dificuldade o justo se salva, imagina só, onde é que o ímpio, o pecador vai comparecer? Se você se salva com dificuldade. Porque o povo hoje, eles querem uma porta larga. Eles não querem porta estreita. Né? Eles querem onde o pregador, não a palavra, o homem vem dizer, não, isso não tem importância, aquele outro também não tem, se você é batizado Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom, e se a ceia é com pão fermentado ou com suco de uva também tá bom. Eles querem uma porta larga, né? Que é uma coisa toda desafinada, né? Porque hoje bagunçaram até com a música. Eu tenho uma mensagem para pregar sobre a música, eu não senti direção nele, mas bagunçaram até com a música. Com os hinos, estragaram tudo. E eles não perceberam ainda que eles estragaram os hinos, que Deus não desce mais ali. Você sabe que a batida do tambor, eu estive lá na África, eu já tinha lido sobre isso, chama espíritos. O toque também do órgão ou do violão chama espírito. Os espíritos vêm através da música, porque a música não é da terra, a música é do céu. O Lúcifer era o regente do coral celestial, ele entendia de música. Veja Ezequiel 28, o som dos seus tambores. Então ele perverteu a música. No centro de Umbanda, para descer um espírito, tem que bater o tambor, tem que ter um ritmo. Ele não vem em qualquer ritmo, não. Agora, se essas coisas é batido, é trazido para dentro da igreja, não é Deus que desce, não. Você não vê hoje mulher de cabelo cortado, pintada, de brinco na orelha, profetizando, falando em língua? Não é Espírito Santo. Não. Foi uma batida diferente que trouxe aquilo. Aí a pessoa mente, faz todo tipo de trapaça, depois profetiza. Tem que ter alguém para conhecer o Espírito, para conhecer a sinfonia da palavra. Tem que ter alguém. Olha só, Jesus, no dia do julgamento, ele vai dizer, eu nunca vos conheci, para pregadores.
Mas, Senhor, nós fizemos maravilha, nós pregamos, nós fizemos isso no teu nome. Nunca vou conhecer. Apartai de mim. Mas você sabe também que tem gente que o diabo não conhece. Atos capítulo 19. Aqueles filhos de Seva foram expulsar demônio no nome de Jesus Cristo. E o demônio agarrou neles e disseram: nós conhecemos a Jesus, sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? Imitadores. Você sabe o que é uma coisa genuína? Existe o verdadeiro que é genuíno e existe o falso também genuíno. Mas quando se tira uma cópia daquele falso, já não é mais um falso genuíno. Deus já não conhece mais aquilo. Deus não criou o muro. Não. Deus criou o cavalo, Deus criou a égua, a jumenta, o jumento, mas o mulo não. O que é o mulo? É uma cruza da jumenta com um cavalo. É uma cruza. Aí nasceu o mulo, e o mulo nasce sem semente, não reproduz, só serve para o trabalho, só para carregar peso. Ele não reproduz, ele é perigoso. Aí vemos aqueles mulos lá em Atos 19, que o próprio demônio disse: quem são vocês? E Jesus falando para pregadores, ele disse: eu nunca vos conheci. Aí você diz assim: mas Deus não conhece todas as coisas. Ele conheceu Judas, ele conheceu Balaão também, que era falso. O Judas, que foi o traidor, um demônio, ele conheceu. Ele reconheceu ele até no ministério, porque ele era um falso genuíno. Até isto, sim. Se a pessoa vai ser um cristão, seja um cristão genuíno. Se é um pastor, tem que ser um pastor genuíno. Não é aquele que ultrapassa o povo, mente para o povo, né? Não. Tem que ser genuíno. Se vai ser falso, seja genuíno. Tem gente que não larga a coisa errada de forma alguma. Você mostra a coisa certa, mas ele nasceu para crer na coisa errada. Você mostra o batismo, mas ele não nasceu para aquilo. Ele é genuíno, gente. Ele não foi tirado de uma cópia de cópia. Então ele separa as ovelhas dos cabritos. Você vê, até na natureza Deus tem o exemplo para nós. Ovelha, você não pode pedir para a ovelha manufaturar a lã. Não, ela produz lã. Você não vai pedir para o cabrito ser ovelha. Ele nasceu com aquela natureza. Tem gente que nasceu com a natureza do mundo. Tem outros que nasceram com a natureza de Deus. Ele pode estar lá no mundo perdido. Mas ele disse: eu saio desta, eu saio desta. Ele pode estar perdido na lama, mas ele disse: eu saio desta. É a natureza. Até que alguém tire aquela ovelha para fora da lama.
capa, aquela lã toda suja dela, vem nova. É a natureza, aquilo está dentro de você. Tem gente que não nasceu para ser pecador do mundo, não. Esses dias um ladrão roubou o carro de uma mulher aqui em Canoas e deixou um bilhete. E no bilhete ele disse assim: olha, eu tentei ser ladrão, mas eu acho que não nasci para isso. Ele deixou a cartinha, viu? Dizendo, né? Ele só, eu acho que eu não nasci para isso, não. Entregou a carta, entregou o carro, né? E mandou essa carta anônima, né? Então, tem gente que não dá certo. Né? Há outros que dá certo. E tem uns que não dá certo. Né? Não, aqui eles pensam que vai, não dá, ele não nasceu ladrão. Tem uns que já nasceram. Né? Tem uns que já nasceram para aquilo. Está dentro daquela pessoa. É mesmo pequeno. Vamos ler aqui. Passar aqui um. Vamos ler aqui no Busca. Sumiu ele aqui. E não perceberam. Ok. 7 eras da igreja, Pérgamo 66. O estranho comportamento de Moisés, Elias e João, retirando-se do povo para a solidão, deixaram muitos confusos. Eles não perceberam que foi por causa de suas mensagens que tinham de ser rejeitadas. O que é que aconteceu? A mensagem de Moisés, de Elias, de João, elas tinham que ser rejeitadas. Essa foi a razão que eles se retiraram do povo. Porque eles trouxeram a mensagem de Deus para trazer, pensando que o povo ia aceitar aquela mensagem. Mas o povo rejeitaram. Assim aconteceu com Elias, assim aconteceu com João Batista. Foi rejeitada a sua mensagem. Sabe quando é rejeitada a mensagem? Quando você rejeita o homem que Deus está trazendo. Os judeus rejeitaram a Jesus. Eles não rejeitaram os milagres que ele operou, rejeitaram a ele. Ele era a mensagem do dia. Rejeitaram o apóstolo São Paulo. Ele era a mensagem do dia, da hora. E assim através das eras. Porque você vai reconhecer a mensagem é através do mensageiro. Porque não é qualquer um para levar uma mensagem. Não é qualquer pessoa que os correios colocam para levar cartas, para entregar encomendas. Não. Eles são treinados. Tem que ser de confiança. Da mesma forma, é Deus com a sua palavra. Ele não mandou nenhum anjo. Ele mesmo veio. Ele formou um corpo no ventre de Maria. E ele foi paciente. Ele esperou os 9 meses para formar. Ele esperou 30 anos para amadurecer, para chegar a um tempo de adoção, para ele começar a usar aquele corpo. E Jesus disse, veja bem, isso aqui são as palavras do Senhor Jesus, São Mateus 24, versos 38 e 39, falando dos dias de Noé. Eles não perceberam, até que o dilúvio veio e levou a todos. Eles estavam comendo, bebendo, farreando, indo à igreja. Eles eram pessoas de igreja, eles eram cristãos,
Só que Deus tinha uma mensagem nova: a destruição da humanidade. Não era a destruição da terra. Já pensou, um homem chega com uma mensagem nova? Não era científica como a de Noé? As pessoas viviam 900 anos. Não era como a nossa, não. Eles tinham longevidade de vida. Aí chega um homem lá dizendo que Deus vai matar todo mundo. Já que não estou morrendo, ele vai matar já tudo. Sim, já não morriam. Era difícil haver uma morte. Só em guerra, briga. Eles tinham longevidade de vida. Metusalá viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu, que a Bíblia registra. E a população não era porque eles pensam que não era pingadinho. Não, o irmão Brana disse que era a mesma, a população era a mesma de hoje. Era de 6 a 7 bilhões de habitantes na Terra. Só que não tinha países. Os continentes não estavam divididos como estão hoje. A explosão atômica causou tudo isso. Eles estavam juntos. Você pode ver que depois do dilúvio, eles continuaram juntos. Até que Deus os confundiu na Torre de Babel. Então eles queriam fazer aquele grande quartel-general, que era a Torre de Babel, e ali é onde Deus desceu com os anjos e confundiu eles. Mas eles eram inteligentes. Aí aparece o homem com uma mensagem nova. 120 anos. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir com água. Mas se eles se arrependessem, Deus não ia destruir. Eles zombaram da mensagem. Eles zombaram de Deus. Eles desprezaram o profeta. Aí Deus os destruiu. Eu tenho aqui uma mensagem que eu encontrei agora, quando eu cheguei aqui. Há um homem aqui que pode acender a luz. O profeta de Deus disse assim, 219, ouçam, se o calendário romano fosse certo, nos resta 36 anos. Cada 2000 anos o mundo encontra seu fim. Nós estamos no 6º milênio, entrando para o 7º milênio. De 2 em 2000 anos o mundo, aconteceu algo no mundo. Olha como ele relata: cada 2000 anos o mundo encontra seu fim. Nos 2 primeiros 1000 anos, destruído por água. Os próximos 2000 anos vem Cristo. 2000 anos depois do dilúvio, nasceu Jesus. Algo aconteceu. Só que as pessoas não perceberam, quando Jesus nasceu, que já tinha se passado 2000 anos do dilúvio. Então algo tinha que acontecer. Eles não perceberam. Agora, de Jesus até agora, nós estamos no ano de 2016. Então, de Jesus até nós, então algo tinha que ter acontecido. E aconteceu. Nós temos a fotografia. Nos dias de Jesus não tinha máquina fotográfica. Tinham desenhistas. Nem nos dias de Noé, mas no nosso tempo, que, como falou o profeta Daniel, que a ciência ia se multiplicar, nós temos a foto. Nós temos a revista Life, 28 de fevereiro de 1963. O Senhor Jesus veio com 7 anjos da eternidade. E nós temos a foto. Saiu nas revistas. E era 1963. Ainda não era o ano 2000. Gente, só que Deus, quando Ele está trabalhando, Ele trabalha de uma forma simples. Aí vimos um sinal no céu. 400 quilômetros de distância para poder tirar a foto da nuvem que nós temos hoje. Os 7 selos foram revelados.
Não há nenhum mistério mais. Tudo foi revelado. Eu tenho a escritura aqui de 2 Pedro capítulo 3. Veja só como é que o povo é. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro estava falando para os nossos dias. Ali naqueles dias os judeus tinham rejeitado a Cristo. O ministério de Cristo seguiu com os apóstolos. Eles vieram para completar aquela obra. Mas de Cristo até nós são 2016 anos. O que aconteceu? É o que nós estamos vendo, muito simples. No ano 2000, o povo estava esperando que algo acontecesse, e ia acontecer. Saiu uma pregação explicando para o povo o que era esses 7 selos. Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou, Jesus Cristo veio como Filho do Homem para revelar a sua palavra. Você volta nos dias de Noé, a mesma coisa. O povo não percebeu que Deus veio nessa terra para preparar esse povo para o arrebatamento. Como é que ele veio? Através de um profeta. Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10. E que no ano 2000 a noiva tinha que aparecer. Mas o mundo não percebeu. Como é que eles não perceberam? Veja, eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles não perceberam até que veio Cristo. Você pode ver que até os discípulos, lá no Monte da Transfiguração, disseram para o Senhor: Senhor, mas é nisso que Elias veio primeiro? Jesus disse: mas já veio. Veio. Depois de muita conversa, e o Senhor citando as Escrituras para eles, eles foram entender que o Senhor estava lhe falando de João Batista. Eles estavam numa reunião menos do que nós, Pedro, Tiago e João, Jesus, Elias e Moisés, que apareceram no Monte da Transfiguração, mas eles estavam em 4. E aonde foi revelado para eles? Eles não sabiam que Elias já tinha vindo. O arrebatamento da noiva de Cristo será tão simples, da mesma forma. O mundo religioso não vai perceber, porque eles estão achando que Deus vai levar a grande igreja de 850 milhões de membros, que é a Igreja Católica Romana. Ou então está esperando, os maometanos estão esperando Maomé, com mais de 1 bilhão de seguidores, para que ele conquiste o mundo montado num cavalo branco. E muitos seguidores dessa mensagem também, que já caíram, perverteram-se, estão aguardando o retorno de William Branham para revelar alguma coisa. E eles não perceberam o que já aconteceu. As pessoas estão pensando que os evangélicos todos vão tudo para o céu. Gente, será como nos dias de Noé foi? Essa é a palavra de Jesus Cristo. E acontecerá como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Muita coisa para a gente ler.
Mas eu vou terminar de ler esse parágrafo aqui e vou terminar. Ainda pretendo continuar sábado, talvez em Santa Maria. Nos 2 primeiros 2000 anos, destruído por água. Os próximos 2000 anos vem Cristo. Está entrando o ano de 1964, 36 anos. Está faltando, disse o irmão, para o ano 2000. Ele disse, alguma coisa tem que acontecer no ano 2000. A noiva tem que aparecer. João tem que aparecer. João representou a noiva. Veja bem, sempre vem um homem. Era Noé, Cristo, Paulo, Martinho Lutero, Wesley, Brahma. Hoje João, representando a noiva. Mas o que acontece com a igreja? Não percebe. Com a virginécia, ela não percebeu. Até que ela ouviu o clamor, eis aí vem o esposo, sai-nos ao encontro. Ela disse, nós temos fogo, mas não temos azeite. O que adianta ter fogo? Mas não temos azeite. E eram virgens, eram puras, mas não tinha o Espírito Santo. Às vezes a gente julga tantas pessoas, né? Porque a gente tem muita santidade. O irmão Bruno disse que naquele dia vai ter muita surpresa no juízo. Há muitas pessoas que as pessoas não imaginavam que iam entrar e vão entrar. E outros, aquele sim, aquele entra e não vai entrar. Quem imaginava que o ladrão da cruz seria salvo? O da direita. Ele estava nu, sem nenhuma peça de roupa. Porque os malfeitores, eles tiravam Jesus, não está como está no crucifixo. Ali, em respeito, né, que eles colocaram aquela peça de roupa. Às vezes as pessoas não sabem explicar o crucifixo. É um símbolo, mas ele não morreu daquele jeito. Aquele pano ali não tinha. Suas vergonhas ficaram de fora. Foi a morte mais cruel, mais terrível, mais vergonhosa. As mulheres estavam ali, a sua mãe, né? Não que ela era a mãe de Deus, não. Sua mãe, que lhe gerou. As outras mulheres também estavam ali. E os zombadores, escarnecedores romanos e judeus também estavam ali. Pior eram os romanos, escarnecendo, bebendo, bêbados. E eles botaram uma coroa de espinho. A única coisa que tinha era uma coroa de espinho, mas o pano não tinha. Eles não perceberam. O soldado foi perceber depois que ele matou ele. Depois que rejeita. Aí que vai perceber. Aí que vai ver que a mensagem é verdadeira. Ele disse, está entrando o ano de 1964, 36 anos. Agora, o calendário astronômico egípcio diz que estamos 17 anos atrasados. São 17 anos de avanço daquele. Que nos restaria 19 anos de sobra. Jesus disse que as obras seriam abreviadas por causa dos eleitos, ou não haveria nenhuma carne salva. Onde estamos? Gente, é mais tarde do que nós pensamos. O que você está fazendo? Continue fazendo. Diz o profeta, está plantando, continue plantando. Está colhendo, continue colhendo. Está trabalhando, continue trabalhando. O que é importante é que quando ele chegar, ele te encontre fazendo alguma coisa. É ruim se ele chega e encontra você de braços cruzados, sem fazer nada. Está limpando a casa, continue limpando a casa.
Está trabalhando, continue trabalhando. Deus te colocou aqui na terra com um propósito, com uma missão. A missão de ser mãe, missão de ser pai, missão de ser professor. Deus te colocou com uma missão aqui. Ah, mas o tempo já passou. Os israelitas ficaram agora. Foi profetizado que eles ficariam no Egito 400 anos. Já tinham passado 430, até que o libertador chegou. Era 400 anos. Gênesis capítulo 15. Mas 410 o libertador não aparece, 420 ele não aparece, ele apareceu 430 anos depois. Deus tem que testar a sua fé, tem que testar a minha fé. O irmão Bruno disse: olha, falta 36 anos para dar o ano 2000. E quando chegou o ano 2000, o povo não percebeu que a noiva apareceu, que a esposa de Cristo apareceu, a mensagem da hora apareceu. Eu e você somos parte dessa mensagem. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos pela internet. Grande Deus, nosso precioso Pai Celestial, nós te damos graça por estarmos aqui juntos, reunidos na sua presença e poder ouvir a sua palavra, Senhor, a mensagem desta hora, a mensagem, a palavra revelada. Senhor, dei tua bênção e tua graça aos teus filhos através da internet, os nossos irmãos que estão aqui presentes. Também te pedimos, ó Deus, na conclusão do contrato ali do novo prédio que o Senhor tem nos dado, e para nós alugarmos ali, por muitos anos nós temos estado aqui, Pai. Nós deixamos tudo nas tuas mãos e o Senhor abre as portas para nós, para essa mudança, para a reforma daquele prédio ali, as coisas que nós temos que fazer ainda. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós vemos que a tua mão está em todas essas coisas. Ajuda-nos, ó Pai, e nos abençoa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.